Entretanto, começamos a reunir a tal comissão de redação do programa começa a reunir com a Marinha e com a Força Aérea para preparar o programa político, e começamos a reunir, a preparar uma reunião que vem ser a 5 de março para aí apresentar o programa político e as decisões finais, não é? Portanto, já tem aqui da Marinha esteve o Almada Contreiras, o Pedro Loureiro, que está aqui, o Costa Correia e o Vidal Pinho, que fazem, o Capitão Seabra é um oficial da Força Aérea e, portanto, que começaram as várias reuniões a nível dos 3 ramos, não para a parte operacional, mas para a parte de redação do programa político. Posso só pôr uma questão? Diga. Claro, para avançar. Depois de ter dito que Marcelo... Desculpe, de qualquer maneira, podem ir anotando as questões que quiserem e depois, no fim, voltamos Não, como quiser, se quiser pode pôr já. Era só na sequência do que disse em relação ao Marcelo, quando leu o livro e disse que estava convicto, portanto, que ia acontecer alguma coisa. E também disse há bocado que a estrutura militar era privilegiada em relação à sociedade civil. Separada, privilegiada não era muito, era separada. Pois, nós até nos ele disse privilegiado no sentido de poder se movimentar muito mais à vontade, sem ter aquela preocupação de, portanto, como qualquer cidadão comum, não é? O que é que ele faz, entretanto? Ele chama o general Costa Gomes e o Jorge Espino e diz-lhes para tomarem conta do poder. Ele oferece-lhes o poder. Diz-lhes, tomem conta disto. E eles dizem que não. Portanto, o Marcelo toma essa atitude. Naquela altura, não é? Mas, portanto, em relação à reunião de Cascais, ainda antes da reunião de Cascais, na sequência, portanto, daquela ligação do Espino aos espúrios, nós promovemos, e sou eu que promovo essa reunião, apesar de depois não poder participar, porque aí de cama com uma gripe tramada, terá sido talvez a única reunião importante em que eu não participei durante a conspiração. Nós promovemos uma reunião do grupo do movimento dos capitães, dos chamados puros, com o grupo dos chamados espúrios. E acertamos que o essencial unia-nos, o acessório nos podia dividir. E, portanto, era preciso congregar forças e depois se veria, no futuro, iríamos discutir o problema das antiguidades, das ultrapassagens e não sei o quê, mas o essencial estava a unir-nos. E, portanto, acertámos agulhas e combinámos que eles iriam já à reunião que nós organizámos para o dia 5 de março em Cascais. Esta reunião de Cascais vem a ser o 3º plenário do movimento, na conspiração, e é uma daquelas em que nós tomamos medidas de segurança especiais. Eu posso-vos dizer que convoquei, portanto, vinham delegados de todo o país, de todas as unidades, representando outros. Apareceram também cerca de 197 oficiais do Exército em representação de mais de 600. Uma sala assim mais pequena, não é? Muito mais pequena. E nós marcámos a reunião. Eu marquei o ponto de encontro para cerca de 10 cafés em Lisboa. Portanto, os delegados reuniam-se, X unidades num café, outros noutra, e para cada um desses pontos de encontro foi destacado um elemento da ligação que iria dizer aos delegados para a reunião: vão para este sítio. E qual era esse sítio? Conhecem o Franjinhas, aqui em Lisboa, conhecem Lisboa, é um edifício ali em frente do Castelo, que na altura era em Lisboa praticamente o único sítio onde se podia alugar uma sala para reuniões. Não havia em Lisboa praticamente, os hotéis ainda não tinham essas coisas e, portanto,
era talvez o único sítio em que se podia alugar uma sala para fazer uma reunião. E nós fomos lá alugar uma sala para fazer uma reunião, dizendo que era um encontro de antigos alunos do Gil Vicente, que ia lá combinar uma excursão ao Moçambique, ou não sei aonde, e portanto foi o hotel que foi lá alugar a sala. Bem, no entanto, há um pouco antes do ponto de encontro, da hora de encontro nos cafés, o hotel a uns e eu a outros fomos correr os vários cafés e dissemos aos elementos de ligação: alteração, já não mandas as pessoas para o Franjinhas, mandas para esta morada em Cascais. Tínhamos, entretanto, arranjado um outro local para fazermos a reunião. Um ateliê de um arquiteto chamado Brola Reis, que era irmão de um capelão da Academia Militar e que o Seixas Osório arranjou de empréstimo, que nos cedeu o ateliê, e que é de facto um milagre aquilo que se passou lá nesse dia, porque já éramos na altura os 197 do Exército, mais 20 da Força Aérea, mais vocês eram uns 4 que estavam lá como observadores, portanto éramos 220 pessoas num primeiro andar de sobrado, porque não tinha placa, também ao longo da escada. O ateliê tinha uma salinha que seria aí um terço tanto desta sala, nem tanto. Depois tinha um corredor, havia mais 2 salinhas pequeninas e, portanto, nós estivemos em pé, tipo sardinhas enlatadas, ali em cima, e eu ainda hoje não sei como é que o soalho não se deu com aquele peso todo. Mas o que é facto, não caiu, e foi uma reunião feita numas condições absolutamente incríveis. Portanto, mas já agora acontece que o que estava previsto é que eu combinei com o hotel, ele fez só a ronda dos cafés aqui na zona, ali o piquenique, e 2 ou 3 aqui na Baixa, para depois ir para o Franjinhas e se colocar à porta do Franjinhas para evitar que alguém desgarrado que tivesse recebido indicação para ir para lá chegasse e entrasse. E eu, depois de fazer a ronda ali dos cafés das Avenidas Novas, portanto um número maior, fui ter com o hotel e cheguei e disse: então, como é? Tudo bem? Tudo bem. Chegou alguém? Não chegou ninguém. Então pronto, arrancas para Cascais, que eu vou lá acima pagar. Ainda me lembro, paguei uma hora 500 escudos na altura. Está claro que tudo isto era pago do nosso bolso. Paguei uma hora de aluguer da sala e disse lá à menina que estava no guichê: olha, há aí uma sala alugada em nome do Sr. Hotel Saraiva de Carvalho para uma reunião de antigos alunos do Gil Vicente. Nós adiámos a reunião e, portanto, vinha cá para pagar o que houvesse a pagar. E diz-me ela: adiaram a reunião? Mas a sala está cheia. Está aqui? Está cheia. Não pode ser. Não, a sala já está cheia. Então é porque alguém não foi avisado a tempo e veio para a reunião. Bem, então diga-me lá onde é a sala. E eu chego à sala e encontro já aí uns 30 ou 40 oficiais, todos calculam como é que é a malta nova nessa altura. Que é isto? Então nunca mais começamos. Aí eu começo a falar alto e a dizer: então vocês não receberam a indicação de que a reunião foi anulada, já não há reunião. E ao mesmo tempo ia fazendo sinal e fazendo sinal e apontando para as paredes: cuidado que pode haver escutas. E lá arranjei uns papéis à pressa, onde comecei a escrever a nova morada e disse: então, mas a reunião já acabou, a reunião não foi adiada, depois vão de ser avisados, vamos embora, depois vão de ser avisados quando houver outra reunião. E lá lhes dei os papéis: sigam para Cascais, para esta morada. Bom, isto não impediu que alguns, depois ao chegar a Cascais, não fossem perguntar ao polícia de dia onde é que era a reunião. Que havia ali uma reunião de oficiais ali perto de... Bom, isto, enfim, o que é facto é que nós soubemos depois que a PIDE andou toda a noite à nossa procura, porque estava com as baterias apontadas para o Franjinhas e, de facto,
só no dia seguinte é que veio a saber onde é que nós tínhamos feito a reunião que tínhamos feito. Bem, esta reunião vem a ser uma reunião absolutamente decisiva. Porquê? Porque se tomam decisões muito importantes e se dá um primeiro confronto muito grande e que vem a ter importância muito grande, que depois devemos de ver no outro tema, quando for a transição democrática, na guerra, na luta que vai haver entre o General Spínola e o MFA. Dá-se aqui o primeiro grande confronto entre os spinolistas, que são de facto o único grupo organizado dentro do MFA. O MFA é uma grande frente em que nós temos objetivos comuns muito amplos, muito alargados, que nos unem, mas o General Spínola tem de facto um projeto de poder pessoal. E isso vem manifestar-se claramente nesta reunião. Nós avançamos com a afirmação de que é necessário um programa político, de que não podemos avançar para o golpe sem ter um programa político, e o grupo do General Spínola, reforçado com os tais espúrios, que aparecem com um peso de dizer que somos 150 ou 160, mais os oficiais oriundos de cadetes do grupo dos puros que estão no grupo do General Spínola, aparecem a defender que não é preciso programa político, porque o chefe diz que não é e nós vamos atrás do chefe. Isto dá origem a uma grande discussão, eles perdem em toda a linha, e é decidido, são tomadas algumas decisões. Primeiro, fazer um golpe militar. É ali que é decidido mesmo que o golpe militar se vai fazer. Segundo, elaborar e aprovar um programa político. Para isso, nomear uma comissão de redação do programa. Terceiro, escolher, e quando eles falam que têm um chefe e dizem que o chefe é o General Spínola, nós pomos novamente à votação. Lembro-me que fui eu que disse, cuidado, em Óbidos nós escolhemos o Costa Gomes em primeiro lugar e o Spínola em segundo, vamos à votação, votou-se outra vez, e o Costa Gomes aqui ganha já numa percentagem menor, porque os spinolistas estavam lá em peso, mas ainda foi escolhido numa percentagem da ordem dos 4-1. 4 para o General Costa Gomes e 1 para o General Spínola. Portanto, é ainda uma percentagem enorme que vota no General Costa Gomes. Mas, interessa aqui ter presente uma coisa, mas todos os que votaram foi no sentido de que eram os dois, não foram votados em alternativa. Isto é, mesmo os que votaram no Costa Gomes ou os que votaram no Spínola disseram que têm que ser os dois, mas em termos de preferência foi 4 para o Costa Gomes, 1 para o Spínola. Mas, no entanto, eles só serão convidados e aceitos como chefes do movimento desde que aceitem o programa político que nós vamos elaborar. Isto é, nós é que elaboramos o programa político, vamos discuti-lo com eles, mas ou eles aceitam o nosso programa político ou então não ficarão chefes do movimento. E é dado, além disso, um voto de confiança à Comissão Coordenadora e à respectiva direção para acionar todas as medidas que ali foram aprovadas. Portanto, programa político, contacto com os generais, preparação e execução do golpe. Isto é no dia 5 de março. O movimento, as Forças Armadas e a Nação, resulta das tais, depois o Contreiro já vai falar mais pormenorizadamente sobre isso, resulta das tais reuniões que são feitas para a elaboração do documento para que podemos considerar que são uma espécie de bases programáticas daquilo que vem a ser o programa do MFA. Isso não é, de maneira nenhuma, ainda o programa do MFA. Este documento é aprovado em Cascais por 111 dos presentes. Muitos dos saíram, a Força Aérea põe-se de lado,
porque a Força Aérea diz que não aceita a afirmação do direito dos povos à autodeterminação e independência, mais uma vez a questão colonial a ser importante, depois de lado, o que deixa a Marinha a encostar-se à parede, que está numa posição politicamente mais avançada e começa a ter menos confiança na situação, apesar de o documento ter sido elaborado com a participação de oficiais da Força Aérea, como ainda há pouco referíamos aqui, uma reunião em casa do Seabra, que era capitão da Força Aérea.